Glória a Deus. Vamos louvar o 409. Glória a Deus, aleluia. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, que é fracos vocês jais ou velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos revezes em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará, o nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter, o Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Amém. Nós agradecemos pela oportunidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, irmãos? Quero convidar a cantora Lana Vitória para estar louvando o nome santo do Senhor. Amém?
Logo após, a cantora Miriam também Aquino já deixa aí o seu hino preparado para estar ofertando o Senhor também com a canção. Amém, igreja? Quantos vieram nessa noite adorar o nome santo do Senhor? Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória seja dada ao nome santo do Senhor. A cantora Lana Vitória vai estar louvando ao Senhor com uma canção, logo após a cantora Miriam Aquino. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Igual Paulo cantou quando estava preso e não desanimou. Quero cantar também, Daniel, na cova dos leões. Ao Senhor sempre orava e não se intimidou, porque Deus com ele estava. Na fornalha os 3 homens não deixaram de exaltar. Estevão debaixo de pedras, sem a Deus negar. Isolado na ilha de Patmos, João clamava e Deus o escutava. E abriu o céu e ele viu a glória de Deus. Se você cantar, prisões vão se abrir. Se você orar, leões vão se calar. Exalte ao Senhor, que na fornalha o fogo vai se esfriar e não vai te queimar. As pedras vão cair, mas Deus vai te livrar. Se você clamar, o céu vai se abrir. A glória do Senhor você vai contemplar, porque o céu já se abriu aqui neste lugar. Isolado na ilha de Patmos, João clamava e Deus o escutava. E abriu o céu e ele viu a glória de Deus. Se você cantar, prisões vão se abrir. Se você orar, leões vão se calar. Exalte ao Senhor, que na fornalha o fogo vai se esfriar e não vai te queimar. As pedras vão cair, mas Deus vai te livrar. Se você clamar, o céu vai se abrir. A glória do Senhor você vai contemplar, porque o céu já se abriu aqui neste lugar. Se você cantar, prisões vão se abrir. Se você orar, leões vão se calar. Exalte ao Senhor, que na fornalha o fogo vai se esfriar e não vai te queimar. As pedras vão cair, mas Deus vai te livrar. Se você clamar, o céu vai se abrir. A glória do Senhor você vai contemplar, porque o céu já se abriu aqui neste lugar. Este lugar. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe a cantora Lana Vitória, amém, amados? Vamos ouvir aqui também a nossa cantora da igreja, Miriam Aquino, em nome de Jesus, amém?
Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas, esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Filho, eu dei minha vida por você. Eu não te fiz pra viver assim tão longe, meu filho. Filho, eu inspirei o compositor, pus essa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer, te amo. Amo você, filho. Amo você. Oh. Amo você, meu filho amado. Amo você. Oh. Amo você. Amo você, meu filho, meu filho. Amo você. Eu te amo tanto, eu te amo tanto, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Oh, lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Agradeço a oportunidade.
Amém, irmãos? Como é bom adorar o nome santo do Senhor, amém? Glória a Deus. Quero ofertar ao Senhor com a canção também, né? Medita na letra dessa canção, igreja. Logo após também quero estar convidando também a missionária divina com oportunidade, amém? Glória a Deus. Momento triunfal, Tângela Vieira, amém? Glória a Deus. Quem sabe, canta junto, adora o Senhor, amém? Às vezes paro pra pensar que a qualquer momento posso ouvir o soar de uma trombeta anunciando a volta de Cristo. O meu coração se alegra, pois sei que se aproxima a hora em que verei a face de Jesus e contemplarei de perto a verdadeira luz. Luz que não se apaga, mais que o sol ela brilha. Presença tão gloriosa que todos os santos adoram. A mesa está preparada com um banquete celestial. Os anjos estão a postos para ouvirem a ordem de Deus. Vão, chegou o grande dia, toquem a trombeta e traga minha igreja. Vão, que já estão me esperando, suas vidas consagraram e não se entregaram a nenhuma oferta do mal. E lá não verei filhos sendo abandonados, doenças incuráveis, homens assassinados, aviões caindo e terremotos matando tanta gente. E lá não haverá desigualdade social, alguns têm muito e outros não têm nada, a mentira não existirá. Seremos um povo só, em um corpo glorioso. Oh, aleluia! Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Vão, chegou o grande dia, toquem as trombetas e traga minha igreja. Vão, que já estão me esperando, suas vidas consagraram e não se entregaram a nenhuma oferta do mal. E lá não verei filhos sendo abandonados, doenças incuráveis, homens assassinados, aviões caindo e terremotos matando tanta gente. E lá não haverá desigualdade social, alguns têm muito e outros não têm nada, a mentira não existirá. Seremos um povo só, em um corpo glorioso. E vamos cantar, maravilhoso, santo, poderoso, Deus tremendo, forte e exaltado, digno, soberano, Deus fiel, santo dos santos. Maravilhoso, santo, poderoso, Deus tremendo, forte e exaltado, digno, soberano, Deus fiel,
Santo dos santos, que a morte venceu, que a morte venceu, que a morte venceu. A honra e a glória para o nosso Deus, aleluia. Missionária divina que está aqui nos visitando para a honra e a glória do Senhor. Louvado seja o Senhor. Cumprimento toda a amada igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. É motivo de muita alegria, cheguei de Guapó agorinha. Pulei de dentro do carro e falou, tem culto hoje. Vou lá, né? O inimigo está se levantando para mim não ir para a igreja. Eu estou numa saudade de estar na igreja. E aí eu faço a obra missionária muito pelo celular, pelo YouTube, pelos canais do TikTok e Kawaii, né? Mas sinto uma falta de estar perto dos irmãos, abraçar os irmãos e falar que Jesus está voltando. E é tempo de nós glorificar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Felicidade de estar aqui na igreja. Estive aqui a primeira vez, estava começando, o pastor estava na guerra. Mas eu glorifico Deus por esta obra e estar de pé. Porque uns confiam em carro, outros em cavalo. Mas nós, servos de Deus, fazemos menção do nome do Senhor. Nesse nome há poder. Halabassuri cantanai. Nesse nome há poder. Então, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz, se você estiver com um problema, com uma dor, com uma dificuldade nesta noite, tem como você glorificar o nome do Senhor? Em nome de Jesus. Fala, Senhor, estou na guerra. Está difícil, meu filho não quer sair das drogas, meu marido não quer ir para a igreja, mas eu vou glorificar o nome do Senhor. Então, pelo sangue de Jesus, estava aqui olhando as irmãs louvando, falo, meu Deus, me dê dom de louvar. A missionária de Rio Branco, pastor, falou assim, olha, tem uma obra missionária para ir em Rio Branco pregar. E aí ela falou assim, missionária, mesmo que for para louvar, a senhora tem oportunidade. Eu falei, minha irmã, agora você me pegou. É só Jesus na minha frente. Então, irmãos, glorifico o nome do Senhor. E para não ficar só nas palavras da missionária, eu vou lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 16. Vai falar assim, o sofrimento de Paulo por amor do evangelho. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 12, verso 16. A palavra de Deus vai falar assim. Paulo vai nos ensinar que nós somos pessoas perseguidas sim, mas amadas por Deus também. Amém? Glória a Deus, aleluia. Fala assim, ó. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou não me recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me, pois que muitos se gloriam segundo a carne. Eu também me gloriei, porque sendo vós insensato, de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vós põe servidão, se alguém vós devorará, se alguém vós apanhar, se alguém vos se exaltar, se alguém vos ferir no rosto, envergonhado, digo, como se nós fôssemos fracos, mais do que qualquer ou tem ousadia com insensatez. Falo também que tenho ousadias, são hebreus, também eu são os israelitas e também são descendente de Abraão, também eu. Glória a Deus. Quem tem descendência de Abraão aqui, levanta a mão. Que pelo sangue de Jesus de Nazaré, o que Deus fala ao meu e ao seu coração para me entregar o microfone é: não desista de adorar o nome do Senhor.
Eu não sei o que aconteceu no meio da tua vida, no meio da tua caminhada. Mas não desista. Por quê? Falar que é missionário é fácil. Falar que ser pastor é fácil. Eu quero ver você enfrentar as perseguições que Satanás lança na sua vida. Aí sim, todo mundo quer ser missionário, quer ser pastor, mas ninguém quer ser perseguido. Então você não é servo do Senhor. Então você não é chamado do Senhor. Jesus falou: vós meus discípulos, se disseis que vai pregar o evangelho, e se na tua casa não falar, você está errado, você está certo, não faz isso, para com isso, para de se achar, você não é evangelista, você não é servo do Senhor. Nós temos que ser perseguido, apontado, humilhado, cuspido na cara, apanhado e até morto pelo verdadeiro evangelho. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoa. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus pela vida da missionária divina, em nome de Jesus. Como diz, ela participou aqui no começo, né, da obra aqui. Glória a Deus, quando estava em construção, viu? E eu louvo a Deus por cada um daqueles que semearam a semente da fé, que contribuíram não só financeiro, mas também em oração. Oração, já falo, é ação de Deus, irmãos. E eu vou falar para vocês que a promessa de muitos tempos, é por isso que muita gente frustra a fé. Sabe por quê, igreja? Porque Deus faz a promessa, mas Deus não fala o dia que vai entregar essa promessa. A promessa, ela é feita, mas vai da nossa obediência, para ver se você fica firme, se você vai continuar na brecha, dando lugar ao Espírito Santo. A promessa foi feita há muitos tempos atrás, e ali muitos oram: Senhor, o Senhor fez uma promessa assim, já querendo agora. Não, é para ontem. E com Deus, irmãos, Deus não trabalha dessa maneira, porque Ele tem o controle da humanidade em suas mãos. Ele que criou o ser humano, soprou o sopro da sua narina ali, da sua boca ali na narina do homem, no pó, virou carne, matéria. E muitas vezes nós queremos pressionar Deus, e Deus não trabalha dessa maneira. Deus, irmãos, eu vou falar para você, Ele queima a nossa ansiedade. Pensa num psicólogo que sabe trabalhar bem com a ansiedade do ser humano. Sabe? No começo do nosso ministério, foi, irmãos, dá para fazer um filme, Os Peregrinos. Porque pensa numa peregrinação. Pensa nos momentos difíceis. Aí muitos olham lá fora: nossa, pastor tá só enricando. Irmãos, não queira passar o que nós já passou. Sofreu mais que sovaco de macaco. Você está entendendo? Chegou tempo na nossa fase que Deus nos provou tanto, que Deus nos humilhou. Mas Deus não humilha. Lê Deuteronômio, você vai ver que Deus humilha sim. Deixa ter fome, sede, para saber se a gente está firmado nele por ser Deus ou nas bênçãos, né? Por causa, né? Só querendo, vem em mim, me dá, dai papai, dai papai. Então nós temos que aprender a ser fiel ao Senhor. E eu louvo a Deus por estarmos aqui, porque nós vencemos. Foi difícil demais, irmãos. E eu vou falar para vocês, Deus nos continua provando. Deus usou uma pessoa, uma serva do Senhor, e falou: faz um propósito. Deus já tinha colocado ali no coração do pastor Marcos, fazer um propósito na madrugada. E Deus confirmou esse propósito, irmãos. E a partir do dia que a gente começou esse propósito, como Deus tinha falado ali, quando é Deus, acontece. Você está entendendo?
E a partir do momento que a gente começou a orar, as portas começaram a se abrir. Para a honra e a glória do Senhor, cada coisinha que você está vendo aqui, Deus tem honrado nós de pouquinho, de grão em grão, a galinha vai enchendo o papo, né? Deus vai abençoando. Conseguimos, para a honra e a glória, o doador doou aqui o teclado, doou aqui a mesa de som novo, que o pastor estava já perdendo, já está com pouco cabelo na cabeça, aí estava perdendo os restantes ali, com uma prova no som. E aí Deus foi lá e abençoou ele com uma mesa nova de som, para a honra e a glória do Senhor. É para a gente se vangloriar? Claro que não, Irmão, se morrer hoje eu vou levar a mesa de som junto? Claro que não. Se eu morrer eu vou levar uma matéria dessa aqui? É claro que não. A gente tem que usufruir, que é da obra, é de Deus, é nosso, né? Que Deus cuida. A Bíblia vai nos dizer: se quiseres e me ouvir, se. Ninguém é obrigado. Se não quer ouvir, fecha o ouvido. Mas a Bíblia vai nos dizer: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. O melhor é só para quem quer servir ao Senhor, irmãos. E servir a Deus, como a missionária falou aqui, não é só flores, não é só rosa. Eu odeio esse trem de flor que eu não gosto, irmão. Flor só me vem defunto na mente, misericórdia. Certa feita, chegou o dia dos namorados, o pastor no vigia me dá um buquê de flor. Eu, sangue de Jesus depois. Pensa numa mulher que ficou triste, irmão, com aquele buquê de flor. Eu me vi, eu falei, nem morri ainda, gente. E quando eu chegar a morrer, não me leva um buquê de flor, não. Leva um pezinho de pimenta para plantar lá na cova. Eita, Deus é fiel. Então a gente temos que ser gratos a Deus por tudo, gente. E servir a Ele não pelo que Ele tem a nos oferecer. Porque a gente, quando somos obedientes, é automático. É automático. A bênção do Senhor vem ao nosso encontro. É automático. Mas quando está na desobediência, é só correndo. Ora aqui por mim para ver se Deus mostra 1 milhão. Uma Hilux. E Deus está mostrando é só cajado na muleira. Cajado serve para quê? Para instruir a ovelha e para saber educar a ovelha, irmãos. Cajado não é só para espancar a ovelha, não, né, pastor? Cajado é para educar a ovelha. E a ovelha, ela ouve a voz do pastor e ela segue. Não fica ouvindo a voz de charlatões, ela segue a voz do seu pastor. Então essa aqui é a mensagem. E eu quero falar para vocês, continua firme buscando ao Senhor, irmãos. Não fique apegado, não se apegue muito no serviço sem que aproveitar que está com saúde, Deus abençoa a saúde, está trabalhando, mas lembra da casa do Senhor. O homem tem um erro muito grande de focar no serviço e esquecer de vir adorar o Senhor. Ah, mas eu posso adorar em casa. Se fosse assim, Deus não tinha permitido construir os templos, que é casa de oração. Ficava em casa. Mas Ele sabe que nós necessitamos, irmão. Quantas vezes, mesmo buscando em casa, você fica fraco espiritual? Não é a mesma coisa do que você está aqui dando uns glórias e os capeta correndo, não. Você está entendendo? Porque é uma batalha para você chegar até aqui na casa do Senhor. É fácil? Quando fala tem dia de culto, aumenta a carga horária, o trânsito não anda, entendeu? É tudo para você não chegar na casa do Senhor. Era Deus que vinha até nós, irmão. Era Deus que descia para ali ouvir o homem adorar. Agora é nós que temos que chegar a Ele. O pecado entrou. O que nos separa de Deus é o pecado. E eu louvo a Deus aqui, quero convidar aqui o nosso pastor, ministro do Evangelho, embaixador do reino. Glória a Deus, pastor Marcos Santos. Quero convidar o irmão Amadeus para estar orando pelo ministrante da noite. Glória a Deus, aleluia. Todos, irmãos, sejam bem-vindos, sinta-se bem na casa do Senhor. Tem algum pedido para fazer? Não fique calado não, irmão, escreva o seu pedido. Nós estamos no propósito aqui na madrugada. E coloque o seu pedido, que
Deus vai entrar com providência e te entregar a resposta, amém? Glória a Deus. Levante suas mãos. Querido Deus e amado Pai, Criador do céu e da terra. Meu Deus, nós estamos aqui, papai, nessa noite, Pai, para ouvir a Tua voz, para Te adorar, para Te glorificar, para exaltar o Teu nome, Senhor. Pai, nesta hora, Jesus, nós queremos, meu Deus, Te pedir, papai, que o Senhor venha falar conosco, através da Tua palavra, meu Pai, que vai ser ministrada, meu Pai, pelo nosso pastor Marcos. Que o Senhor, meu Deus, usa ele, meu Pai, na direção, na unção do Teu Espírito Santo, para falar com a Tua igreja, Pai, nessa noite. Não aquilo, Pai, que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Pai, que ninguém venha sair daqui, Pai, de mão vazia, mas que cada um, Pai, venha receber de Ti, Senhor, a vitória, a bênção, meu Pai, na vida de cada um. É o que eu Te peço, Pai, e eu creio na vitória, em nome de Jesus. Saúde, igreja, com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Abre o livro sagrado nesta noite. Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso de número 22. Pega juntamente comigo nesta noite. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Mateus 14, 22. Está escrita assim a palavra de Deus. Em dia seguinte, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar diante de outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Anoitecendo, estava ali só. E o barco já estava numa distância de vários estádios, de qual a terra no meio do mar, e era açoitado pelas ondas, porque o vento era a contrário. Mas a quarta vigília, entre as 3 da madrugada e as 6 da manhã, anoiteceu. Jesus dirigiu-se até eles andando sobre o mar, e os discípulos, vendo andando sobre o mar, turbaram e dizendo: é um fantasma, e clamaram cheio de temor. Mas Jesus imediatamente o falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Em seguida respondeu a Pedro: Senhor, se és tu, ordena-me que vá ao teu encontro por cima das águas. Então ele respondeu: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por cima das águas e foi na direção de Jesus. Mas no seguinte, força do vento, teve medo e começou a afundar e clamar: Senhor, salva-me. E naquele momento Jesus estendera a mão, segundo o que disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Quando eles subiram para o barco, o vento cessou. Então estava no barco e adoraram, dizendo: verdadeiramente este é Filho de Deus. Podeis assentar com a Bíblia aberta nesta noite. Deixe o livro sagrado aberto neste momento, porque a palavra do Senhor nos diz: aonde tiver 2 ou 3, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo estará no nosso meio. Amém? Quem está acordado, diga amém. Quem ainda está vivo ainda, aleluia. Meus irmãos, a Bíblia diz que no dia seguinte, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar diante da outra banda, aleluia, do lado de lá,
para que o Senhor despedisse a multidão. Eu quero que você entenda que os discípulos, eles foram convocados pelo Senhor Jesus Cristo. Os discípulos, eles foram chamados, escolhidos à parte, para que andasse, verdadeiramente ali com Cristo e vivesse o melhor com Cristo naquele momento. Jesus, ele chega até os discípulos e disse para eles: eu vos ordeno que pegue o vosso barco e passa para a banda do lado de lá, para a margem de lá do rio, verdadeiramente. Por quê? Porque Jesus está falando a eles: eu vou despedir a multidão, depois eu encontrarei convosco lá na frente. Por quê? Porque Jesus está falando para homens que estavam ali já vivendo da pescaria. A Bíblia diz que Pedro era pescador, André era pescador, Tiago era pescador, João também vivia da pesca. Homens que estavam verdadeiramente acostumados a navegar, homens que estavam acostumados a entrar em embarcação, homens que estavam acostumados, aleluia, a viver da pesca, a viver no alto mar. Mas Jesus, ele ordena o seu discípulo. É uma das primeiras vezes que a Bíblia ordena, aleluia, o Senhor Jesus ordena que o discípulo vai na frente deles, aleluia, na frente de Jesus. Algumas vezes quem ia na frente era o próprio Jesus, guiando os discípulos, guiando a multidão e guiando o povo. Mas aqui o Senhor está dizendo: vai na minha frente, passa para a banda de lá, eu vou despedir a multidão e depois encontrarei com vocês logo mais. Querido, quando Deus ele dá uma ordenação para você ir na frente dele, aí está tudo bem. Mas quando você não recebe a ordenação para ir na frente dele, a queda é iminente. Aleluia. Nós devemos aprender a ouvir a ordenação da voz do nosso Senhor e do nosso Mestre. A Bíblia diz que assim os discípulos fizeram, obedeceram o Mestre. Nós estamos aqui para obedecer, irmão. E nós sabemos que obedecer não é fácil. Sabemos que remar não é fácil. Sabemos que viver uma vida de oração não é fácil. Sabemos que vir para a casa de Deus não é fácil. Mas Jesus não te chamou como multidão. Jesus te chamou como discípulo. Jesus chamou como igreja dele. Uma igreja que está posicionada pela fé. Naquele momento, os discípulos entram dentro do barco e vai passar para a margem de lá do rio. Jesus fica com a multidão, despede a multidão, mas antes dele despedir a multidão, ele abençoa a multidão para que a multidão fosse embora. Depois que ele despede a multidão, a Bíblia diz que Jesus subiu para o monte para orar, sozinho, ele e Deus. Não tem aquele louvor, eu e Deus? Tem hora que você tem que ter um particular com Deus. Tem hora que você tem e precisa ter um particular com Deus. Jesus foi ter um particular com o Pai. E os discípulos que? No alto mar. E a multidão já havia sendo despedida. A multidão, irmão, muitas vezes, olha para o teu irmão e fala: a multidão só está atrás de milagre. Multidão só está atrás de milagre. Só quer milagre e maravilhas. Discípulos está atrás de salvação, de libertação.
e ser cheio do Espírito de Deus. Qual que é a diferença da multidão para o discípulo? A multidão só quer milagre. O discípulo quer andar com o mestre. O discípulo quer viver com o mestre. Qual dos dois grupos você é? Fala para o teu irmão, qual dos dois grupos você é nesta noite? A multidão ou discípulos? Qual dos dois você é? Hã? Não, acabou, glória. Qual dos dois? Qual do grupo você é? Você é do grupo de receber só um milagre? Ou você é do grupo de passar para a banda de lá? Aleluia. Você é do grupo de orar. Você é do grupo de adorar. Você é do grupo de glorificar. Você é do grupo de ser cheio do Espírito de Deus. Qual do grupo você é? O grupo que recebe a bênção e casca fora? Ou do grupo que está de joelho no chão, clamando a Deus, implorando a Deus, ouvindo o mestre ensinar? Porque o discípulo, ele é ensinado pelo mestre. Você tem que parar de só venha nós. Eu vou falar hoje eu estou arretado. Só venha nós, só venha nós, só venha nós o que? Só venha nós a multiplicação, só venha nós o pão, só venha nós o milagre. Agora você tem que buscar o reino dos céus. Porque o discípulo, ele chega até Jesus e fala: Jesus, me ensina a orar. A multidão chega até Jesus, só quer milagre, só quer maravilha, só quer chave de vitória. Aleluia. Aqui, meu irmão, não é verdadeiramente chaveiro, aleluia, para entregar chave de vitória, não. Aqui nós somos discípulos do mestre. O mestre manda entrar no barco, a gente entra no barco. Se o mestre manda remar, a gente rema. Se o mestre manda a gente orar, a gente ora. Se o mestre manda a gente pregar, a gente prega. Se o mestre manda a gente jejuar, a gente jejua. Se o mestre manda a gente adorar, a gente adora. Mas se o milagre não acontecer, adora do mesmo jeito. E se a porta não abrir, glorifica do mesmo jeito. Mas se nada acontecer, não tem problema. Eu sou discípulo, eu não sou multidão. Multidão só está atrás de status e de maravilhas. Discípulos está atrás do mestre, quer aprender com o mestre, quer viver com o mestre, quer comer com o mestre, quer andar com o mestre. Como que é discípulo? Discípulo, o mestre ordena e ele ou vou ficar a noite toda e ele obedece, faz. Quando o meu pastor estava me discipulando, ele falava: Marcos, vai varrer o monte todo. Eu falei: rapaz, o monte todo? Pega o rastelo, joga a água primeiro, para você não fazer poeira aqui. Joga a água primeiro, depois você pega o rastelo e vai rastelando um monte com um monte. Depois você vai botar fogo, o que sobrar você vai jogar fora. E eu quero a casa de Deus limpa do jeito que Deus quer. Eu falei: rapaz, ninguém manda em mim não, rapaz. Ele falou: não manda não? Eu falei: não manda não. Ele falou: Deus vai te quebrar e te moer no cacete. Eu falei: não, agora ele manda. Aleluia. E os discípulos foi mandado para passar para outra margem, para a banda de lá. E a Bíblia diz que Jesus, ele demorou, que ele veio até a 4ª vigília da noite. E a 4ª vigília da noite é das 3 às 6. Depois que Jesus terminou de orar no monte, ele foi ao encontro dos discípulos. Mas os discípulos estavam passando pelo vento ao contrário.
De repente, surgiu uma tempestade no meio do mar. A tempestade, ela nunca vai na beira da praia, ela vai para o meio do mar. Porque se você estiver na beira da praia, você sai do barco e deixa a tempestade passar. É por isso que muitas vezes a tempestade está no alto mar, lá no meio do mar. Se você pular do barco, você morre afogado. Então você tem que ficar no barco e equilibrar no barco, para o barco não afundar, para ele não virar. Porque se a canoa virar, acabou, meu irmão. Aleluia, glória a Jesus. E a Bíblia diz que o vento era, porque só discípulo que passa por ventos a contrário. A multidão foi dispersa e não passou por vento, mas discípulo que é discípulo do Senhor, ele passa por tempestade e ventos a contrário. Deixa eu ver se você está passando. Deixa eu ver, eu quero ver nesse rosto aí, aleluia. Eu quero ver na sua face se você é discípulo ou se você é multidão. E a Bíblia diz que ver um vento a contrário e as ondas do mar, a onda do mar cobria o barco, a embarcação, cobria os discípulos, e os discípulos com medo falaram: agora nós vamos morrer. Não, agora nós vamos perecer. E a Bíblia diz que das 3 às 6 da manhã, Jesus vem andando sobre o mar. Você quer só para quem crê, para quem é Tomé, não vai crer, mas para quem tem fé vai crer. Aí Jesus, aleluia, Jesus vai andando sobre o mar, no sobrenatural. Quem crê na Bíblia aqui? E a Bíblia diz que Jesus vinha, depois que ele terminou o secreto na oração, ele veio andando sobre o mar. Tranquilo. E os discípulos naquele alvoroço, vento para cá, vento para lá, vão morrer, vão perecer. O discípulo, irmão, você já viu que discípulo é manhoso demais? Ele não pode passar uma prova e falar: não, eu não aguento mais, eu vou morrer, eu não aguento essa prova, eu não aguento esse deserto, ai, vou sair da igreja. A igreja é você, como que você vai sair de você mesmo? Como? E Jesus vem andando sobre o mar, no sobrenatural, na graça. A Bíblia diz que quando ele chegou perto da embarcação, olharam para ele e falaram: tem aí um fantasma. Eles ficaram com medo, pensando que era um fantasma. Crendo em fantasma. Discípulo crendo em fantasma. Crente crendo em coisas materialistas, né? Em coisas que não deve crer. A Bíblia diz que quando ele chegou, não temais, tenha bom ânimo, sou eu. Era uma forma de Jesus se apresentar aos seus discípulos. Todas as vezes que Jesus apresentava a eles, ele dizia: não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Todas as vezes que Jesus apresentava os seus discípulos, ele falava: não temas, Pai seja contigo, sou eu. Aleluia, glória a Deus. Era uma forma do Senhor Jesus apresentar os seus discípulos, dizendo: não temas, sou eu, Pai seja contigo. No meio da sua tempestade, Deus vai fazer uma inclusão. No meio da sua tempestade, Jesus vai se manifestar
na sua soberania, no seu poder, na sua graça, aleluia, no seu sobrenatural. E a Bíblia diz que Pedro olha para ele e fala: se és tu mesmo. Tem coragem? Aleluia. Pedro olha para Jesus e falou: se és tu mesmo, eu quero ter um sinal, se é o Senhor mesmo. Se és tu mesmo, deixa eu ir ter contigo. Porque discípulo precisa de permissão. Rebelde não. Rebelde não precisa de permissão. Ele atravessa na frente. Mas discípulo que é discípulo, ele fala: Jesus, eu posso. O Senhor me permite ir até o Senhor. Pedro está dizendo: Senhor, se for tu mesmo, deixa eu ir ter contigo. Pedro foi o único que queria andar sobre as águas. Tem que ter um dentro da embarcação que tenha coragem. Que tem que ter um dentro da embarcação que quer viver o sobrenatural de Deus. Não é possível que não tenha aqui dentro. Hã? Ou você vai ficar tremendo de medo? Até quando eu e você não vamos tomar posse para sair do barco e ir ao encontro do mestre? Jesus olha para Pedro e falou: Pedro, quer vir? Vem. É o mestre dizendo: quer viver o sobrenatural? Tem que vir até a mim. Porque se você ficar dormindo a noite toda e não orar, nada vai vir ao teu encontro. Acabou, glória agora. Acabou, aleluia, aleluia, aleluia. Os discípulos vão viver o sobrenatural de Deus, mas a multidão só vai comer o pão da multiplicação. A Bíblia diz que Pedro, ousadamente, porque ele foi ousado, Pedro foi ousado, levantou e colocou o pé e começou a andar sobre o mar. No mesmo sobrenatural que Jesus estava, Pedro foi o único que viveu essa experiência. Você só vai viver a experiência com Deus. Escuta o que eu estou te falando. Você só vai viver a experiência com Deus quando você virar discípulo. A Bíblia diz que o primeiro passo tudo bem, só que a tempestade ainda estava alvoroço. O vento ainda estava contrário. A Bíblia diz que Pedro teve o quê? Vamos ver se você está lendo mesmo. Pedro teve o quê? Não, fala mais forte. Quem nunca teve medo aqui, levanta a mão. Hã? Quem nunca teve medo de frustrar? Hã? Quem nunca teve medo de naufragar? Quem nunca teve medo de falhar? O medo é humano, mas a fé é sobrenatural. Se você não vencer o seu medo, o medo vai te vencer. Não, você não me ouviu. Ah, mas eu tenho medo de orar e o inimigo aparecer para mim. Então fique se orar. Ah, eu tenho medo de fazer campanha e o diabo se levantar contra mim. Ele vai se levantar querendo você ou não. Ele vai se levantar. Ele se levanta todo dia, mas levanta para cair por terra, em nome de Jesus de Nazaré.
Discípulo, ele tem que aprender a vencer o medo. Ah, eu não caso porque eu tenho medo. Ah, eu não prego porque eu tenho medo. Larga de ser frouxo, rapaz. Acabou, glória. Aleluia, 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 aleluia. Mesmo com medo, você tem que dar o primeiro passo. Mesmo com medo, você tem que dar o primeiro passo. O passo do medo é uma depressão em um quarto escuro. Mas a fé, você vai andar no sobrenatural do próprio Deus. Aleluia. Ele está dizendo que você quer vir, então venha até a mim. Pedro teve medo, porque Pedro é carne. Ainda que ele tenha o Espírito de Deus, Pedro é carne. A Bíblia diz que ele teve medo, e ele começou a ter medo, e o medo afundou ele. A falta de fé afundou ele. Aí ele clamou: Jesus, Jesus, não importa que eu pereço, eu estou afundando aqui. Vai ter dias, irmão, que você vai afundando, vai afundando, vai afundando. O medo vai chegando, o desespero vai chegando, mas você tem que clamar, pedir ajuda pelo divino Espírito Santo. Você tem que te pedir ajuda ao Filho de Deus. Você tem que pedir socorro para Ele. Deus, me socorre. Discípulo é assim. Discípulo, quando ele está em perigo, ele pede socorro para o Mestre. O discípulo, quando está aflito, ele pede socorro para o Mestre. O discípulo, quando ele está perdendo a fé dele, ele pede mais fé para o Mestre. Ele pede para o Mestre: me dê mais fé, me alcança mais a fé, me aumenta mais a minha força. Tira o medo, tira as disposições que me levam a ter medo nesta noite, Senhor. E a Bíblia diz que Pedro começou a afundar nas águas. E a Bíblia diz que na direção de Pedro, Pedro ia na direção de Jesus. Diga para o teu irmão, diga para ele: você tem que andar na única direção. Fala para ele: a única direção é Jesus. A Bíblia diz que Pedro andava sobre o mar, mas a direção dele era, prega comigo, a direção dele era, a minha direção é, a sua direção é Jesus. Porque ainda que você está andando sobre as águas na fé, e andando na direção dele, e tendo medo, ainda que você afundar, ele vai estender a mão. Ele vai estender a mão. Diga para o teu irmão: ele vai estender a mão. A Bíblia diz que Jesus foi até a Pedro e estendeu a sua para o seu discípulo. Mas antes dele estender a mão, ele falou: homem de pequena fé. Olha para mim, meus irmãos. Ele falou o quê? Homem de pequena. Ele era homem, mas a fé dele estava, ó. Os heróis da fé venceram pela fé. Mas Pedro estava sendo ensinado por Jesus. É aqui que eu quero chamar a tua atenção. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. Discípulo, ele aprende a ter fé. Discípulo, ele aprende a vencer o medo. Discípulo aprende,
exercer a fé dele. Quando você não aprender a exercer a sua fé, você vai naufragando, vai naufragando, vai naufragando, vai naufragando, e aí você vai afundando, vai afundando, vai afundando, um dia após outro dia afundando. Mas Jesus está lá, Jesus está na direção. Jesus pega a mão de Pedro e fala: homem de pequena fé. Jesus estende a Pedro, leva Pedro até o barco, no lugar seguro. Porque o mestre, ele sempre vai te levar pela direção segura. Ele sempre vai te levar pela vereda da sua verdade. Ele vai provar a sua fé. Ah, mas eu estou orando, ainda não consegui vender. Ah, eu estou orando, ainda não consegui, a porta não abriu. Ah, eu estou orando, ainda não fui curada. Ah, eu estou orando, ainda nada aconteceu. Nada aconteceu, continua orando. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, mas a porta não abriu, continua orando. Ah, nada aconteceu, continua orando. Porque discípulo, ele é movido na oração. Quanto mais ele ora, mais a fé dele aumenta. Quanto mais ele ora, mais ele está na direção de Jesus. Quanto mais ele ora, mais para o embarcação ele vai. A Bíblia diz que Jesus dirigiu a vida de Pedro, e Pedro para dentro do barco novamente. E na maneira que ele entrou dentro do barco, ele falou: aquieta-te vento, aquieta-te tempestade. E naquele momento houve a bonança. Olha para o teu irmão, fala: o vento não é para a vida toda. Fala para ele. Não, mas fala com voz de profeta. Fala para ele mudar essa cara. Fala para ele: o vento não é para a vida toda. Fala para ele. O vento vem e passa e vai embora. Mas Jesus permanece. Jesus, irmão, permanece dentro do barco. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora tem muito discípulo que abandona Jesus, irmão. Que deixa Jesus. A Bíblia diz que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Discípulo também nega. Discípulo também trai. Judas traiu. Olha para mim. Judas traiu por 30 moedas de prata. Vendeu. Pedro negou 3 vezes. Tomé só acreditou nele, na sua ressurreição, depois que ele viu a marca do prego. Filipe chegou até Jesus e falou: Jesus, me mostra-me o Pai, basta todas as coisas. Jesus olhou para ele e falou: quem me vê, vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Tomé. Você quer ser multidão? Ou você quer ser discípulo? João Batista não fez nenhum tipo de milagre. Olha para mim. Me mostra na Bíblia que João Batista curou alguém. Mas pregou o Evangelho. E o Evangelho salvou muitas vidas através da voz da boca de João Batista. Os milagres seguirão aqueles que creem. Mas os discípulos não seguem Jesus por causa dos milagres. E nem por causa das maravilhas. Discípulo, olha para mim, irmão. Discípulo imita o mestre.
imita o seu mestre, que é Jesus. Paulo disse: sejam os meus imitadores, assim como eu fui, assim como eu fui, assim como eu fui. Paulo foi tão ousado, ele falou: sejam os meus imitadores, porque eu imitei a Jesus Cristo. Essa obra aqui, irmão, essa obra aqui, esse ministério, é para discípulo. É claro que nós vamos viver o sobrenatural de Deus, isso é fato. Mas nós não estamos apegados só nos milagres, e nem só nas maravilhas. Discípulo, depois que ele aceita Jesus, ele entrega a sua vida para Cristo. Uma certa feita, Pedro chegou até Jesus e falou: Jesus, eu deixei tudo para te servir. O que eu vou ganhar com isso? Você viu, não? Você não prestou atenção, não? Pedro estava falando para Jesus: Jesus, eu deixei tudo, eu tenho que ganhar alguma coisa, eu tenho que ser pelo menos rico na terra. Jesus olha para ele e fala: ganhará 100 vezes na terra e uma coroa incorruptível no reino do céu. Tá bom para você, Pedro? Diga para o teu irmão: tá bom para você ganhar 100 vezes na terra e uma coroa incorruptível no reino do céu? Fala para ele: tá bom para você? Tá bom para você. Só que nós vamos ver que Pedro morreu pobre. Pedro morreu o quê? Pedro morreu o quê? Pobre. Aqui. E lá? Lá. Hã? Pedro tinha medo de morrer pelos soldados romanos. Mas depois que Jesus libertou a vida de Pedro, a Bíblia diz, a história diz que Pedro morreu pendurado numa cruz, de cabeça para baixo. Por vergonha de morrer como seu Senhor, ele pediu para morrer de cabeça para baixo. Ele não ganhou materialismo aqui na terra, mas ganhou muitas almas para Jesus e ganhou a sua própria alma. Amém? Eu vou deixar essa indagação, essa pergunta para você: se você é discípulo ou se você é multidão. Você é que escolhe qual que você quer ser. Não quer dizer que a multidão não vai ser salva. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que os discípulos, ele é mais íntimo do mestre do que a própria multidão. Amém? Seja íntimo dele. Se você está passando por provações, vento ou tempestade, isso vai passar. Você vai aprender a exercer a sua fé e vai aprender a ter vitória. Amém? Queridos, vamos colocar de pé nesta noite. Você que trouxe a sua oferta: pastor, eu trouxe a minha oferta, eu trouxe o meu dízimo, eu quero abençoar a casa do Senhor. Amém? Então, você vai estar saindo do seu local, você vai estar ajudando esta obra, né, se manter nesta noite. A Bíblia diz que as ofertas, os dízimos, é para o mantimento da obra de Deus. Queridos, nós estamos aí na oração das 3 às 6. Eu quero contar aqui um testemunho, né, que o Senhor tem nos abençoado grandemente através desta oração. Deus tem abrido as portas, né? Aleluia, por causa disso. Deus tem nos mantido, né, abençoado. Nós temos visto a mão de Deus aí operando grandemente, né? E eu quero finalizar aqui, meus irmãos. Eu não sou aquele pastor de ficar pregando só prosperidade. Se nós obedecer, nós vamos comer o bem desta terra. Se não, não vai comer. Amém?
Eu não sou aquele, tem que dizimar. Irmão, dízimo é fidelidade. Oferta é gratidão. Se você é fiel no pouco, no muito Deus te coloca. Mas o meu salário é pouco. Se você não é fiel no pouco salário, agora imagina se Deus multiplicar esse salário aí 100 vezes. Você vai conseguir dizimar? Você vai conseguir ofertar? Deus não tocou no meu coração. O coração seu é de pedra. Como que vai tocar no coração de pedra? Tem que tocar no coração de carne. Amém? Aleluia. Porque, irmãos, quanto mais vocês ajudar aqui, mais a obra de Deus vai crescer. Pode fechar, pode. Quanto mais você